Eu vou pedir que meus irmãos, sobretudo para dar tempo dos irmãos se acomodarem, os ministérios voltarem aos seus devidos lugares também, os servos de Deus, levitas, para que nós possamos, na decência e na ordem, todos juntos, receber a ministração da palavra. Você crê que é de Deus a palavra? Então fique bem atento aí e acomode-se aí, porque é tempo de crescer, é tempo de buscar, enquanto se pode. Amém? Muitos gostariam, mas não estão podendo mais. Mas você está aqui com o fogo de Deus, então é hora de estar na decência e na ordem, ministrando e sendo ministrado pelo Senhor, ministrando a palavra que Ele nos revelou e sendo ministrado com o discernimento que Ele pode nos trazer. Mateus é a palavra de ordem, capítulo de número 10. Mateus 10, 34, um texto muito conhecido, levando em consideração que nós fizemos a abertura com um louvor de guerra ali, né? Não está aqui no vídeo, mas nós fizemos aí na abertura um louvor de guerra mesmo, convocando o povo de Deus para marchar, e foi uma bênção em nome de Jesus, mesmo com tão pouco levitas assim, né? Quando eu me refiro aos músicos que voltou às aulas, então nossos amados que estudam como for está, e a nossa amada também, tecladista, está viajando, e com todo direito, né? Umas férias abençoadas lá está tendo, para a glória de Deus. Então fica um pouco vazio, mas não menos espiritual. Amém? Louvado seja Deus. Mateus capítulo 10 e o versículo 34. Todos encontraram? Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Vamos fazer nossa oração? Mais uma vez, juntos, reunidos na presença do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, peço, meu Deus, que me cubra com a Tua glória, com a Tua unção, para que eu não fale nada de mim para meus irmãos, pois eu sou como eles, careço do Senhor e preciso tanto quanto eles receber a unção do discernimento da Tua palavra. Que venha a Tua glória sobre cada vida, que tenha a disposição de ouvir a Tua palavra com humildade, reconhecer que tudo vem de Ti e tudo é para Ti, tudo é para a Tua exclusiva glória, Senhor. Liberta, Senhor, cura, restaura, transforma e principalmente salva, que este é o propósito do Senhor de ter enviado o Teu Filho. Em nome de Jesus, nós assim oramos e assim determinamos. Pai, Filho e Espírito Santo, que assim seja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler de novo uma tradução, não é a mesma tradução, com apenas uma mudança só aqui, que diz assim: não penseis, né? A minha diz não cuideis, mas algumas traduções que diz não penseis, né? Então, não penseis que vim trazer paz a esta terra. Não vim trazer paz, mas espada. Aleluia. Eu quero crer, amados, que o maior combatente da tal religiosidade é o próprio Senhor Jesus, é óbvio, né? Afinal está escrito que a religião, sem a prática da palavra, ela é vã. Eu convido todos a estar comigo na carta do apóstolo Tiago, lá pertinho do Apocalipse, para nós termos testificado que isso não é o homem falando, mas sim Deus, através da sua palavra, que a prática da fé, ou seja, a religião, melhor assim dizendo, ela sem a prática da palavra, ela é totalmente vã. Não há nenhum propósito da parte de Deus que ela seja assim. Então vamos registrar juntos aí na nossa memória, Tiago, capítulo de número 1. Os irmãos que encontraram, digam amém? Lá nos versículos 25, 26 e 27. 3 versículos, do 25 ao 27. Estamos juntos aí? Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, guardar-se da corrupção do mundo. Diga amém? Vamos mais uma vez fazer nossa oração. Senhor, venha com a Tua glória, meu Deus, sobre esse momento tão importante, que quebra essa barreira que o inimigo impõe sobre os Teus filhos, tentando torná-los religiosos, porque isso é do interesse deles, Senhor. Nós repreendemos, anulamos e paralisamos toda ação maligna que tentará impedir Teus filhos de ter esse discernimento.
É para a tua glória que mais uma vez eu entro em tua presença, em nome de Jesus, e declaro a tua glória sobre esse culto. Que assim seja. Não estou fazendo isso porque esqueci que eu orei, não, viu? Só para quem pensou isso. Estou fazendo isso porque Deus me mandou anular e paralisar toda a ação do inimigo, porque essa palavra é uma palavra forte de libertação e que precisa ser discernida, senão você se torna exatamente como o inimigo quer, um religioso, e tudo que você praticar sem a fé, sem a prática da palavra verdadeira, ela vai se tornar vã. Em vão que estamos então numa religiosidade. Na leitura de Mateus 10, 34, que nós fizemos agora há pouco, em que Jesus fala: não penseis que eu vim trazer paz a esta terra. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Nós vemos que nós estamos definitivamente convictos que no mundo espiritual nós estamos no meio de uma guerra. Amém ou amém? A espada que Jesus se refere é uma metáfora, obviamente, né, da palavra dele. Ele lembrando que a espada, na ocasião que ele disse isso, era a principal arma, ou melhor, a mais potente do seu tempo, como homem na terra. Então, a arma mais eficaz daquela época era a espada. Então ele disse claramente: não pense que eu vim trazer a paz, eu vim trazer uma espada, né? Ela é a mais eficaz contra toda ação do mal, na batalha que nós estamos vivendo aí, que nossos olhos não veem, a nossa carne demora para sentir, e quando sente, pode ser tarde demais. Então é importante estar sempre vigilante como um sentinela, que não sabe a hora que vem o inimigo, mas está sempre de prontidão para enfrentá-lo. Amém ou não amém? Glórias a Deus. Contudo, nós temos que compreender uma coisa, que a nossa luta não é realmente contra a carne e contra o sangue. Você crê nisso? Mas sim contra os principados, contra as potestades, como diz nas Escrituras, Efésios capítulo 6, lá no versículo de número, deixa eu ver aonde, versículos número 12, só o número 12, lá diz claramente, deixa isso muito claro para nós: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes, que é um corpo de exército, né, espirituais, que habitam da maldade, que habitam nos lugares celestiais. Amém? Então está aí muito claro. Jesus está dizendo: olha, vocês estão no meio de uma guerra, e eu vim trazer a arma eficaz contra o que vocês não podem ver, do que é no mundo espiritual. E muitas vezes seremos levados erroneamente pela ação astuta, sagaz do inimigo, de enfrentarmos o irmão, lutarmos contra o próprio irmão, de desafiá-lo a algo, e isso consequentemente vai entristecer o coração do nosso Deus, que vai mostrar claramente que nós não entendemos ainda que estamos lutando contra algo muito maior, que é espiritual. Amém? Seguindo aqui, é uma guerra espiritual, isso é ponto final, amém? E não se vence, não tem como lutar nessa guerra espiritual com armas terrenas, com sabedoria humana, com entendimento humano, com uma série de coisas, que nós vamos daqui a pouco explicar. Elas são totalmente inúteis no plano espiritual. Se não vejamos, por exemplo, alguns erros que o inimigo faz, que os crentes cometam, tá? Deus mandou trazer alguns erros que são normais em relação a que os crentes acabam cometendo, por justamente não entenderem ainda que a luta é no plano espiritual. Vamos começar pela saúde, por exemplo. Em relação à saúde, vamos falar de várias áreas, mas vamos começar pela saúde. Nós sabemos que a nossa carne é sujeita à corrupção deste mundo. Você crê nisso? Por exemplo, muitas coisas podem abater a nossa carne e nos deixar enfermos, isso é óbvio. Vou dar alguns exemplos bem pequenos aí. Vamos dar, por exemplo, na friagem. Você toma uma friagem, de repente com o corpo quente, toma uma friagem, isso pode lhe ocasionar naturalmente, porque é o choque térmico, né, um resfriado, às vezes até uma gripe, né? Isso você está sujeito a isso pelo choque térmico que você tomou. Isso vem às vezes uma consequência de uma dor de garganta, e se você não vigiar, vem consequências piores, e às vezes até letais, né? Pneumonias e tudo mais, né? Enfim, então às vezes uma ação mínima física pode nos levar a enfermidades. E aí não envolve, obviamente, que uma questão física isso, né? Você vai, por exemplo, com um vício do cigarro, quem fuma no caso, e me refiro a pessoas que nós conhecemos, que eu quero crer que quem já conhece a palavra de Deus sabe que não vai jogar sujeira para dentro do templo do Espírito Santo, que é teu corpo, né? E matar o próprio corpo, que aquele que
destruir o templo do Senhor, a Bíblia diz claramente que será destruído também. Aí se refere à alma. Então, temos que vigiar. Mas, sem conhecimento, o mundo está aí, né? Sendo tocado, levando, deixando a vida levar, o mundo levar eles, né? E muitas vezes a derrota final, que é a destruição eterna, né? A morte eterna. Mas, enfim, vistos, por exemplo, como algo que é permitido pela lei em vários países, que é o fumo, né? Infelizmente. Segundo a própria ciência, há mais de 4.700 conhecidas, fora que eles não conhecem, mais de 4.750 toxinas que pode levar ao câncer, dentro daquele coisinho bobo que pega fogo, e a pessoa fica chupando aquele negócio, jogando para dentro, né? Isso é uma questão física, é natural. Se a própria ciência já identificou toxinas invisíveis, mas que estão lá atuando para destruir o pulmão daquela pessoa, destruir a saúde daquela pessoa em outras áreas, que vem uma série de consequências, é natural que isso, se a pessoa não acordar a tempo, pode ser tarde. Eu, levado pelo Espírito Santo, tomei uma atitude dessa aí há 20 e tantos, quase 25, 26 anos atrás, para a glória de Deus, mais de 25 anos, 26, 27 anos atrás, para a glória de Deus, né? Mas muitos ainda não tiveram esse privilégio de ser tocados, que nós oremos por eles então. Mas aí estamos falando de doenças físicas, isso são consequências deste mundo. Eu dei alguns exemplos, é óbvio que o inimigo atua, né, nos vícios, óbvio, mas existem coisas como um pequeno resfriado, como eu disse há pouco, que pode levar à morte. O simples não lavar a mão também e comer algo com a mão contaminada pode levar alguma coisa para dentro do corpo, que é invisível, mas existe bactérias e tantas coisas, que pode de repente ceifar a vida de uma pessoa com um piscar de olhos. Então há doenças que são físicas relacionadas a este mundo, amém? Para elas Deus deixou os homens a ciência para isso, amém? Alguém tem dúvida disso? Não, né? Então ninguém aqui prega contra a ciência. Tem coisa que é ciência, é óbvio, mas Deus deixou, porque está escrito na palavra, o que é de César dá a César. Então o que é aqui do mundo é para o mundo resolver. Mas há coisas que são espirituais e que não adianta o homem se debater, correr atrás, para lá e para cá, sabe? Há coisas que ultrapassam o entendimento humano até o limite humano. Mas aí entra a palavra de Deus. Lucas, capítulo de número, deixa eu ver aqui aonde. Deixa eu ver onde está, se eu não me engano, Lucas 18, 27, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Se eu errar, vai ser por... eu não anotei o endereço. Exatamente, Lucas 18, 27. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para quem? Para Deus. Então está aí, ó, né? Aquilo que ultrapassa o entendimento humano, que procede do mundo espiritual, que é para os homens é impossível, né? Isso é possível para Deus, mas aí tem que ter a fé, amém? Eu vou mostrar a relação a enfermidades, duas situações, por exemplo, que a ciência da época não resolvia, hoje tem cura, nem se vê falar mais na tal da lepra, né? Mas eu vou mostrar uma situação relacionada à lepra, lá no Velho Testamento, que eu peço para os irmãos, não sei lá não, vocês estudem depois em casa, que eu vou resumir, senão tomaria muito tempo nosso aqui. Você pode estudar sobre a lepra de Naamã em 2 Reis, capítulo 5, tá bom? Se alguém depois quiser estudar. Mas eu vou resumir a história. Para quem não sabe quem é Naamã, Naamã era um general, o principal soldado, o principal general, comandante dos exércitos da Síria, que era o império da época, tinha muito poder, destruía as nações, enfim. E acontece que esse general, na sua casa, tinha, pela escravidão, que alguns foram pegos e presos, tinha uma jovem, uma menina ainda, que cuidava ali, era como se fosse uma secretária doméstica da esposa de Naamã. E esse Naamã, infelizmente, já estava ali com lepra, em estado avançado, mesmo assim queria morrer trabalhando, guerreando como um bom soldado, né? Como ele era o principal homem, o braço direito do rei da Síria. E aí aconteceu que essa jovenzinha fala, olha, quem dera, meu senhor, ela fala do senhor dela com letra, com S minúsculo, né? O proprietário dela, que era uma escrava, o meu senhor, não está falando de Deus, está falando do senhor com letra S minúscula. O meu senhor, quem dera ele estivesse nas terras de Samaria, por aquele lado, porque lá tem um profeta do meu povo, que com certeza ele clamaria ao nosso Deus, ao Deus dos hebreus, e Deus o curaria, né? E aí então a esposa
de Naamã, vai e convence o marido a pedir ao rei da Síria que ele fosse até a Samaria, até as terras de Samaria, que era muito longe, e ele foi falar com o rei, vendo que não ia perder brevemente o seu comandante, o seu principal soldado, o seu principal braço direito, ele falou: olha, vá sim, não só vá, como leva bens. E levou uma fortuna de bens na viagem, e acompanhou uma comitiva de soldados para acompanhar aqueles bens para guardar o seu general, e também os bens que ali estavam indo, que o rei havia aberto os cofres e dado joias, enfim, várias coisas. Eles foram até a terra de Samaria, e não há dinheiro no mundo que compre quando a coisa é espiritual. Deus tinha um propósito ali, daquele homem estar indo até a presença dele através do profeta, no caso Eliseu. E Eliseu nem o recebeu. Quando soube da chegada dele em Samaria, batendo na porta, aliás, no meio do caminho, ele pegou e falou: eu vou ter que fazer essa viagem, mas eu vou lá, seja, se fosse nós que falamos, seja Deus quiser, não tem nada a perder mesmo, e foi. Chegou lá, não foi recebido, aquela viagem longa não foi recebido pelo profeta. O profeta manda ir à porta receber o seu moço, o seu discípulo. O seu discípulo recebe ele e fala: olha, Deus já revelou lá no meu Senhor qual é o seu problema. Ele falou que se você mergulhar no rio Jordão 7 vezes, você vai ser curado. Ele saiu muito irado, muito frustrado, porque havia feito uma viagem longa para falar com o profeta, e esperava que ele fosse inclusive receber os bens que ele trouxe ali, e o profeta nem o recebeu. E acontece que então ele ia embora de volta na viagem, muito frustrado, muito triste, muito chateado com aquela situação, por não dizer irado. E acontece que então um dos seus soldados fala: Senhor, quando passa eles perto do Rio Jordão, fala: quem sabe? Que ele fala assim: nossa, que ofensa, eu saí da casa daquele homem, nem me atendeu, ainda manda eu descer num rio, fazer um mergulho, 7 mergulhos no rio, não tem águas melhores da nossa terra, na terra da Síria. Aí então, quando passa perto do Rio Jordão, um dos seus soldados fala: Senhor, não custa o senhor tentar, o que o senhor vai perder? Então convence ele, é óbvio, já era um mover do Senhor ali, que usa pouco até de ímpios para nos levar para o caminho. Ele então desceu ali as águas e mergulhou, e todos aí devem saber, se você quiser depois estudar, que mesmo com toda a pompa, com toda a riqueza, com todo o orgulho que ele tinha, nem foi recebido, e nada de dinheiro o curou. Foi uma palavra de um servo, de um homem de Deus, amém? E que curou. Ele foi curado no 7º mergulho, exatamente como fora a palavra do homem de Deus. Então ele volta lá depois humildemente, com outro aspecto, e ali se humilha, ele pede falar com o profeta, ele pede perdão pelas coisas que ele havia dito, ele fala que a partir de agora o Deus dele é o Deus dos hebreus, que não há outro Deus, enfim, ele fica encantado. Ele estava morto no vaso, a doença não tinha cura, era impossível a ciência da época, e era um império da época, e o principal homem depois do rei, que tinha todos os recursos para ser curado, e a riqueza não valeu nada, a pompa, o cargo, nada disso poderia salvá-lo. O que salvou a ele foi Deus, amém, amém? Com o poder de Deus, e ele creu nisso a tal ponto de se prostrar e declarar na Bíblia. Depois você estuda lá em 2 Reis, capítulo 5, ele se prostra e fala: a partir de agora meu Deus é o Deus dos hebreus, aleluia por isso, amém? Então, até um texto muito bonito que ele fala com o profeta: profeta, intercede a nosso Deus por mim, peça para ele me perdoar se eu tiver que entrar no templo de Baal, e não vou adorá-lo, mas eu sou obrigado a entrar, eu sou o principal homem que acompanha o rei até o templo, e ele vai ficar fazendo sacrifícios lá, e eu tenho que acompanhá-lo, é profissão dele. Ou seja, aí o profeta, com certeza, aqueles momentos que ele falava, já falava com Deus, Deus falava com ele, e só disse: olha, Deus manda dizer que fica em paz, vá em paz, amém, igreja? Então é linda essa passagem. Depois, se você quiser ver mais detalhes, estuda lá em 2 Reis. Mas aí você viu uma das provas bíblicas que
Quando é espiritual, não adianta combater com coisas terrenas. Amém ou amém? Em relação à saúde. Eu disse que havia outra situação que Deus me tocou. E eu vou ler junto com os irmãos lá. Essa nós vamos ler. Lá em Marcos capítulo 5. Eu peço que os irmãos vão comigo lá. Que aqui é uma situação muito conhecida também, mas que vale a pena nós voltarmos a trazer à memória. Nós estamos falando de lutas que o homem não pode vencer, que é espiritual. Você crê nisso, igreja? E que nós temos que entender isso definitivamente. E nós vamos trazer outras áreas da nossa vida. Deus me mandou começar pela saúde, para que vocês possam entender isso. Marcos capítulo 5 também. Nós vamos ler do versículo 25 ao 34. É a questão daquela mulher do fluxo de sangue. Meu Deus do céu, quantos recursos que ela perdeu durante 12 anos. Ela perdeu tudo que ela tinha, dispensou quase todo o seu dinheiro tentando fazer o tratamento por aquele fluxo de sangue. Tivemos aqui na terça-feira uma situação semelhante, que alguém deu testemunho que Deus a curou. Você viu aqui, quem esteve aqui na terça-feira, que o Deus que declarou sobre e agiu naquela mulher é o mesmo Deus que age aqui na igreja de Deus, na outra igreja onde é chamado. Amém, igreja? É o mesmo Deus, não mudou, Ele não muda, só o que está mudando é o povo, e caminhando para o seu fim, caminhando para o esfriamento na fé, caminhando para o amor se esfriar, para a incredulidade, fazendo a vontade do inimigo, que é da carne, enfim. É isso que está mudado. Deus nunca mudou, e Deus jamais mudará. Quem está mudando, infelizmente, para pior, é o ser humano, e a Bíblia diz claramente isso aí, amém? E nós estamos debatendo isso há vários cultos já, a respeito da incredulidade, amém? Vamos seguindo aqui então agora a respeito de Marcos 5, da mulher do fluxo de sangue, versículo 25 ao 34. Estão dispostos a ler? A ouvir a palavra de Deus? Então vamos lá. Certa mulher havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue. Imagina, você que é mulher aí, você que é esposo, que acompanha às vezes a luta da sua esposa mensalmente naquele fluxo mensal. Imagine uma mulher 12 anos sem cessar. Tínhamos aqui na igreja uma mulher com mais de um ano. Deu testemunho agora. Também não estava fixa na igreja, né? Voltou para a igreja justamente por isso. Então que se firme e vence esse mal em nome de Jesus, definitivo, que é o mal maior, que é o esfriamento da fé, né? Então essa mulher havia 12 anos que tinha ela esse fluxo, e havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha. Essa aqui não perdeu quase tudo, não foi uma parte, ela perdeu tudo que tinha, e nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, você vê que a fé vem pelo ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, tocou nas suas vestes, nas suas vestimentas, porque dizia consigo: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curado daquele mal. E Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou em minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão lhe aperta, e dizes: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver quem fizera aquilo. Então a mulher, que sabia o que lhe havia acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele, e ali disse toda a verdade. Ele então olhou para ela e disse: vai, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Diga amém? Já está aí, ó. Ela já havia despendido de tudo que tinha. Então aí é mais uma prova bíblica: quando é espiritual, não adianta nada de recursos humanos. Amém? O espiritual só se combate com o espiritual. É total perda de tempo e de dinheiro correr atrás, pensando que a ciência pode trazer solução de alguma coisa que é espiritual. Amém? Então ficam aí tomando medidas paliativas, achando que vão solucionar. Aí depois não sabe quem é que deu a bênção, né? Mas vamos em frente, vamos a outras áreas das nossas vidas também. Vamos sair um pouco da saúde, vamos agora para a área intelectual, da sabedoria humana, né? A palavra nos afirma que a mente humana não pode discernir as coisas de Deus, porque são espirituais e é só compreendido espiritualmente. Lá em 1 Coríntios está escrito isso, no capítulo 2, versículo 14. Amém? Vamos ler juntos lá? 1 Coríntios 2, 14, lá diz claramente isso, a respeito da mente humana.
Aqui diz, o homem natural. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas só se discernem de que forma? Espiritualmente. Está aí, né? Essa é a maior prova bíblica aqui. A respeito da mente humana não adianta, as coisas naturais, o homem entende as coisas naturais, mas as coisas de Deus, ele não pode ter discernimento, porque é Deus que dá o discernimento. Há no mínimo, amados, 3 exemplos muito claros a respeito disso no Novo Testamento. Vamos aos 3 rapidamente. João 3, Nicodemos, muito conhecido dos irmãos aqui. Eu acho que não precisa nem dizer, né? Os irmãos devem conhecer, mas vamos respeitar aqueles que estão vindo, estão me ouvindo essa mensagem sobre Nicodemos pela primeira vez, né? Para quem não sabe, Nicodemos era o principal da sinagoga, era um dos chefes da sinagoga e era o principal da sinagoga. Esse homem tinha um intelecto fora do comum, era um homem muito sábio. E esse homem foi tocado pelo Espírito Santo. Ele, quando ouvia Jesus ministrar, estava todo mundo ali bolando pelos seus intelectos, como é que prenderiam, como é que fariam Jesus parar de falar. Mas esse homem não. Esse homem, ele ficou tocado. Alguma coisa dentro dele mexeu nos discursos de Jesus, nos sermões de Jesus. Ele então, por ser um chefe, um dos principais, ou melhor, o principal da sinagoga, ele vai dar um jeito de encontrar as escondidas com Jesus. E ele arma um encontro. E a Bíblia diz que ele foi ter de noite, ou seja, as escondidas com Jesus. E Jesus respeitou esse desejo dele e foi ter com ele à noite. Vamos ler do capítulo 3, versículos 1 ao versículo 6. Estamos juntos aí? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi é mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se não for com ele. Jesus respondeu a ele, dizendo-lhe: na verdade digo que aquele que não nascer de novo, deixa eu ver aqui que a página virou, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe então Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar o ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus então responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Entende? Ele quis dizer o seguinte, o que diz o versículo 6: aquilo que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, não te maravilhes, se eu te disser, necessário vos será nascer de novo. Vos é necessário nascer de novo. Amém? Então está aí, ó, a explicação muito clara, até o versículo 7, né? Eu falei que era até o versículo 6, mas acabei invadindo até o 7, porque o Espírito Santo me levou até ele. Essa então é uma das passagens muito claras sobre a razão humana, a inteligência humana. Um homem sábio, um intelecto acima da média dos QIs da sua época, e ele não consegue entender o que Jesus está falando. Aí é bom você ver a continuidade, que Jesus vai dar para ele alguns exemplos, né? Mas é muito interessante essa passagem. Isso é a prova bíblica que o intelecto, a sabedoria, a inteligência humana, para isso não tem valor nenhum no plano espiritual. A segunda passagem, que eu peço para os irmãos também irem comigo até lá, está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. E nós vamos ver juntos aqui aquela passagem que fala, que mostra Pedro e João no Sinédrio, quando eles são levados a explicar o que eles estavam falando e fazendo na cidade, que criava um tumulto muito grande, que eles acabaram não digo curar, porque quem cura é Deus, mas acabaram Deus curando um cego, e a cidade toda percebeu e viu aquilo. Então virou um alvoroço na cidade. E aí então foram levados ao Sinédrio, que para quem não sabe o que é Sinédrio, é o local da cúpula dos líderes judeus, onde eles se reúnem como se fosse um partido político que governa, responsável pela parte política que governa o povo de Israel. Então, levados ao Sinédrio, e ali estavam todos os fariseus, os escribas, estavam ali os homens, e várias testemunhas, e começaram a questionar a Pedro e a João o que eles estavam fazendo, o que era aquilo. E Pedro começa a discursar, é lindo, amados. Quando ele começa a discursar, aquilo arrepia eles.
E eles começam a ver que algo ali é sobrenatural. E eles ficam maravilhados, eles não conseguem nem agir contra, nem argumento de tanta sabedoria que aqueles homens simples, sem nenhuma cultura, sem letras, sem nada, estavam ali falando. Veja o que está na Bíblia ali, por favor, eu peço que você vá comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós vamos dentro do versículo 13 e 14 só. Vamos lá. Então eles vendo, aqui são os homens do Sinédrio, né? Então eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informado de que eram homens sem letras e indoutos, olha aí, indoutos, sem cultura, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam realmente estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, não tinham o que dizer em contrário. Amém, glórias a Deus. Então está ali, a questão do intelecto, da mente humana, da razão, da sabedoria. E tem pessoas crentes em nosso meio, quando eu falo no nosso meio, é no meio gospel, evangélico, que ficam correndo atrás de homens por títulos. Ou muda de igreja porque vai para uma que ela tem vergonha de citar um nome que é onde congrega, e ficam, mas quem é? Onde que é isso? Sabe? As pessoas ficam. Eu já cansei de ver pessoas trocar de igreja só para dizer de boca cheia, agora eu congrego na igreja tal. Como se isso tudo é vaidade, não passa de vaidades. Amém? Eu quero ver você defender a bandeira de uma igreja, como você defender Jesus, como alguns defendem bandeiras de ministérios. Misericórdia. Isso é crente, né? Mas não é cristão, é crente. E de crente até o diabo é, né? Mas seguindo em frente, mas Deus pode mudar, né? Deus pode transformar a água em vinho, né? Ele pode mudar a vida de um crente e transformá-lo em cristão. Você crê nisso? Amém. Eu já fui assim, cara. Eu queria que você também. Amém? Outra situação que Deus me trouxe à mente foi relacionada ao próprio Senhor Jesus, que também, para quem não sabe, era um homem sem letras, sem estudo, porque optara ele nascer numa família humilde, pobre, e precisava trabalhar. Perdeu o pai muito novo, o pai terreno, e teve que, como o mais velho dos irmãos, trabalhar. Então ele era assim carpinteiro. Jesus era um carpinteiro, trabalhava por sustento. Até os 30 anos Jesus agiu como uma pessoa, um homem normal. Eu peço que os irmãos acompanhem comigo lá em João capítulo 7. Tanto é que há uma outra situação, não essa, que eles ficam no discurso de Jesus, falando entre eles, as autoridades, quem é este homem? Mas como é que ele fala com tanta sabedoria, sendo que nós conhecemos os pais deles? Ele é filho de José, da Maria, né? Tem um texto bíblico que eles falam isso. Mas nós vamos num outro momento em que eles também estão pasmos de ver Jesus falar, e algo que mexe com a alma deles. Porque quando Deus está falando, amados, não adianta, ele pode usar até uma mula, que a pessoa vai tremer realmente, porque Deus fala. Amém? Mas aqui é o próprio Deus mesmo, feito homem. João 7, capítulo 7, versículos 14 e 15. Estamos juntos aí? No meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe ele letras, não tendo-as aprendido. Tá? Algum texto vai dizer mais ou menos assim: como sabe ele letras sem ter estudado? Olha aí, como sabe ele essas coisas? Como é que ele pode falar isso tudo sem ter estudo? É isso que eles falavam. Então está aí, amados. Deus realmente, como diz as escrituras sagradas, ele aniquila, ele destrói a sabedoria humana. Está em 1 Coríntios capítulo de número 1. Deus destrói. Não adianta o homem se estudar, se encher de títulos, que tudo isso para Deus não tem valor nenhum. E muitos vão descobrir isso aí só no dia da angústia, né? Vamos ver aqui no capítulo 1 de 1 Coríntios, versículos 18 e 19, quando diz assim as escrituras: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Diga glórias a Deus. Então está aí, para quem é deste mundo é loucura, né? Mas para aqueles que realmente são salvos, têm os seus nomes escritos no livro da vida, eles sabem, reconhecem que é o próprio poder de Deus a palavra, né? Porque está escrito, versículo 19: destruirei, algumas traduções, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Amém? Então está aí, ó, o próprio Senhor Jesus declarando que
através do apóstolo Paulo, nessa carta aos Coríntios, que Deus, ele aniquila a sabedoria dos homens. Agora vamos a uma outra situação que os crentes cometem como erro, por confiar nas coisas terrenas, né? Vimos aqui a questão da saúde, que quando você tem um certo limite, tudo tem um limite, Deus deixou a ciência para o homem, mas há um limite, há uma linha que nós devemos traçar de limite. Olha, até aqui eu fui, porque eu fui até onde eu pude ir, mas agora não tem mais jeito, eu estou vendo claramente que há algo espiritual, quer seja na saúde, quer seja na mente humana, na sabedoria humana, que tem coisas que não adianta, que a sua mente não vai entender, como também tem nas questões agora em que as pessoas confiam em forças físicas. Não, eu vou porque lá, porque aqui, porque enfim, porque pode fazer isso por mim. Não, Deus é o que faz. Se você confiar nele, entregar a ele, porque confia nele, descansar nele, esperar nele, tudo ele fará. Amém? E ele é o único onipotente, não tem nada que é impossível para Deus, mas se você crer. Amém? Mas há pessoas, como diz no Salmo 20, né? Vou dar uma olhadinha que o Espírito Santo me trouxe aqui, no Salmo 20, vamos ver lá que diz, no versículo número 7, que o Espírito Santo me trouxe. Não foi programado para dizer isso não, vamos lá. Aqui, olha que bênção. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Diga amém? É por isso que o Espírito Santo me trouxe como fosse um filme aqui, ó. Salmo 20, versículo 7. Eu estou vendo aqui, ó, não há nenhum momento que a gente pede para que eu colocasse isso. Salmo 27, ou seja, não é 27, 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. É a prova bíblica registrada aqui. Alguns confiam nas coisas terrenas, nas forças das coisas desse mundo. Obviamente, na época foi escrito pelo salmista isso. Os carros que ele se refere são aqueles carros de guerra, que também quem tinha carro de guerra era um exército quase que imbatível, né? Então quem não confia em carros e cavalos, mas nós optamos em confiar e fazer a menção do nome do Senhor. Amém, igreja? Tremendo isso, né? Então, vamos ver algumas coisas que as pessoas confiam nas coisas terrenas, nas forças das coisas terrenas, das fortalezas físicas, e quebram a cara. Temos aqui mesmo um registro de um filme que foi aí, uma história que virou filme e que houve aí recorde de bilheterias, que há anos atrás, na década passada, 2 décadas atrás, que foi o Titanic, né? Então muitos conheceram a história do Titanic, e você também pode pesquisar lá. Ele foi, em 1912, ele fez a sua primeira viagem, em 1912, e antes de sair a viagem, era o maior navio da sua época, e parecia impotente, né? Incapaz de ser naufragado, ou seja, a tal ponto que a altivez do seu construtor o levou a morrer pela boca. O peixe morre pela boca, né? Pois numa entrevista a uma rádio, isso é gravado para quem quiser pesquisar na internet, está a voz dele lá, falando obviamente no idioma dele, mas traduzido você vê lá na internet claramente o que ele narra, né? Uma voz daqueles rádios bem antigos, de 1912, imagina, né? Então ele dá uma entrevista, que a imprensa está tudo ali, a imprensa de Londres está ali, para registrar aquele fato, aquele momento o maior navio da história, foi construído pela Inglaterra, Titanic, hein? Né? Então eu pergunto para ele se não era perigoso, né? Se ele confiava de realmente embarcar. É confiável mesmo esse navio? Ele fala, esse aqui nem Deus afunda. Está lá gravado para quem quiser. Então, olhando para a Bíblia, nós vemos inúmeras passagens que mostram o poder de Deus agindo em causas impossíveis de serem transpostas. Por exemplo, a conquista de Jericó. Você pode depois lá pesquisar e estudar sobre as muralhas de Jericó, mas eu vou ser bem breve devido ao horário, tá? Então nós vamos, a conquista de Jericó, que é o primeiro desafio, obviamente depois de atravessar o Jordão, da liderança de Josué, que substituiu Moisés. O primeiro desafio de conquista era a cidade de Jericó. Coisinha básica, a principal cidade mercantil da época, só isso, como se fosse São Paulo, capital, hoje aqui no Brasil, a principal cidade mercantil do Oriente, só isso, era Jericó, mais nada. E tinha uma proteção boa ali, ela tinha, só para você ter ideia, ao quadrado, 32 km quadrados. Eu fiz questão de trazer as dimensões. Jericó tinha 32 km quadrados, como daqui até Arapongas ao quadrado, né?
Então, era uma cidadezinha interessante no seu tamanho, né? Para a época, né? E essa cidadezinha de 32 quilômetros quadrados, né? Ela tinha 2 muros, que o primeiro era de defesa, não tinha como transpor ele. Eu trouxe aqui as medidas para os irmãos verem, só para você ter ideia. Era uma cidade, então, intransponível nas suas muralhas. A primeira muralha tinha 10 metros de altura, com 6 de largura, rodeando toda a cidade. Logo em seguida havia um vão entre as duas muralhas, a primeira e a segunda muralha, e a segunda era chamada Passarela da Guarda. Ali no meio daquele vão, ficavam ali soldados, ali de prontidão, após a primeira muralha, e em cima da primeira muralha havia uma passarela em toda a cidade que ficava em volta os soldados de guerra, ali de prontidão, caso houvesse uma invasão na primeira muralha. E essa segunda muralha, gente, ela tinha olha que coisa de louco. A primeira, então, tenta imaginar, ela tinha, deixa eu pegar de novo aqui, tinha 6 metros de 10 de altura e 6 de largura. A outra, a segunda, tinha 4 metros de altura e 10 de largura. A largura dessa igreja aqui, 10 metros. Isso em todos os 32 quilômetros quadrados. Ou seja, era intransponível aos olhos humanos, né? E sem contar que havia um exército ali todo protegendo, né? E como é que um povo escravo vai ter condições de entrar numa cidade dessa e dominar uma cidade dessa? Impossível. Aí que vem o que é impossível aos homens, é possível desde que obedeça a ele. E havia uma ordem de Deus ali, dada a Moisés: avisa esse povo, para ficar em prontidão. Aí você deve ir lá no livro onde fala sobre isso, e você pesquisar lá como é que foi a questão das voltas que eles deram, de silêncio, no último dia 7 voltas, na última volta um brado de vitória, sempre tendo à frente a representação de Deus com eles, que era meu Deus, fugiu o nome, a arca do concerto. Meu Deus, perdão, é que a gente fica olhando o horário, fica assim até preocupado em terminar a tempo. Vamos lá, que a gente tem esse mistério aqui hoje, de interpretar para os irmãos, interpretar aquilo que Deus trouxe para nós. Então, tenta imaginar como era intransponível essa muralha, não tinha como. Agora imagina o que Deus fez. Você sabe o que Deus fez. Era impossível, mas Deus fez. Tanto é que pertence ao povo de Israel naquela época, pertenceu lá por muitos e muitos anos. Gente, agora imagina, você fica pensando assim com a mente humana, aí vem a mente humana. Deus falou no meu coração hoje, eu nunca tinha pensado nisso. Minha mente falou assim: Senhor, eu sei, o Senhor deve ter feito um terremoto, caiu aquela muralha em cima dos exércitos, né? Enfim, depois o Senhor mandou invadir. Aí o Senhor falou: mas mesmo assim eles não tinham armas, Senhor. Eu falava na minha consideração, eles não tinham armas, era um povo que não tinha habilidade de guerra. E o Senhor falou: quem falou que eles precisavam? Eles só tinham que entrar. Eu falei: mas mesmo assim, Senhor, como é que vai entrar? Ele falou: filho, para pensar. Aí ele me levou a estudar outra coisa, a dimensão da cidade, 32 quilômetros quadrados. Eu falei aqui agora, por isso que eu fui buscar a dimensão. Aí ele mandou pesquisar Jataizinho. Eu falei: as coisas doidas Deus faz comigo, Jataizinho. Aí eu fui pesquisar Jataizinho, tem 159 quilômetros quadrados. Não, metros quadrados. Não, 152. Enfim, quilômetros quadrados. O município de Jataizinho. Você sabe, Jataizinho é bem pequenininho, né? Agora você imagina 1/3 da população de São Paulo entrando em Jataizinho. Porque foram mais de 5 milhões de pessoas que entraram em Jericó. Entenderam agora? Então você imagina, metade da população, o São Paulo capital tem 10 milhões de habitantes. Metade da população de São Paulo capital entrando em Jataizinho. É possível ou não é possível entrar? Quem consegue segurar um povo desse, né? Então está aí o que Deus fez. O que seguraria eram as muralhas. As muralhas Deus derrubou para eles. Então, creia no Senhor, confia nele, entrega para ele, que o mais ele. Depois você só tem que fazer o quê? Tomar posse. Amém, igreja? Então é isso aí, ó. Aí eu trouxe aqui, ó. Realmente Jataizinho tem 159 quilômetros quadrados, o seu município. Misericórdia. Mais um erro que os crentes cometem é a altivez, o orgulho próprio.
O famoso eu, misericórdia, o famoso eu. Então nós temos 3 erros aqui citados: na saúde, na mente humana, na sabedoria do homem, e agora a altivez, o orgulho, né? O famoso eu. Não é raro, amados, nós vemos homens reivindicando para si méritos de algo que Deus fez. Não é raro não, amados, isso é normal. Infelizmente está cada dia pior. Vemos levitas soberbos por causa dos dons que Deus deu a eles, né? Eu vejo levitas cobrando uma fortuna para ir cantar em determinado lugar, dom que Deus deu para ele. Vemos aí homens pregadores de Deus famosos no YouTube, famosos, conhecidos aí, que cobram uma fortuna. Tem um homem, que eu não citar o nome dele aqui, não pode ser processado, ele cobra para cada palestra 80 mil reais. Um famoso, vocês vivem acessando ele, vocês vivem buscando aí, ele cobra 80 mil reais para uma palestra de 1h30. Mas dons que Deus deu a eles. Então isso não é raro você ver homens de Deus, né, fazendo essas coisas que totalmente está entristecendo o coração de Deus. Venham que farei aquilo, venham, vão na mídia. Tem alguns ministérios que tem mídia, né, facilidade da mídia, ou tem recurso para mídia, que colocam lá: venham, porque eu farei, eu não sei o que. Misericórdia. Deus faz, mas dá glória a quem é digno de glória. Amém, igreja? Mas com a preocupação de arrebanhar, porque tem que bancar custos, eu tenho que fazer o povo pensar que sou eu. Misericórdia. Então, amados, se o povo descobrir que Deus age, Ele age em cada um que crê, esses ministérios estão falidos. Por isso que, infelizmente, por não pensar, por acharem que são eles que fazem, o homem chega a tal soberba. Isso acontece. A altivez é tão grande que chamam para si a glória do que não é deles. Misericórdia. Então, amados, é sobre isso que o apóstolo Paulo exatamente fala na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, a qual eu peço que você vá lá agora. Nós vamos ler na íntegra, o capítulo número 10, 2 Coríntios, que nós lemos lá no início, né? Não sei se os irmãos se lembram, né? Nós lemos lá 2 Coríntios capítulo 10, ou não lemos? 2 Coríntios 10? Não, a gente vai ler agora, né? Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 10, eu não me lembro, não estou vendo desse passado. 2 Coríntios capítulo 10, vamos ler os versículos. Aleluia. Vamos ler capítulos 10, versículos 3 ao 18. Estamos juntos aí? Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 10. Eu acabei abrindo errado na primeira. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 ao 18. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as nossas... eu pensei em trazer, mas não trouxe. Lá no começo, quando eu falei que as nossas armas não são físicas, são espirituais. Lembra? Eu só falei que era bíblico isso, né? Está lá justamente nessa passagem. Ó. Vou ler de novo então, no versículo 3, já vamos até o versículo 18. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Não guerreamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez, é soberba a altivez, viu? Que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós somos de Cristo. Para você entender o que está acontecendo aqui, Paulo, infelizmente, porque ele fazia muitas viagens missionárias, ficou sabendo, pelo Espírito Santo, depois confirmado por cartas do Timóteo e tudo mais que escreviam a ele, que Corintos estavam sendo, vários judeus estavam se agregando à igreja, mas não para edificá-la, e sim para destruí-la, ou para tomá-la para si. Então eles ficavam ali: olha, nós também somos de Cristo, aceitamos Jesus, estamos aqui, mas já tem coisa que Paulo fala. Sabe aquele espírito que fica por trás?
Ah, o pastor não viu aquilo, sabe que o pastor viu aquilo? Ah, não fala nunca com o pastor, mas fala por trás, correndo, sabe? Esse espírito do diabo, para você saber, tá? Se alguém vir falar para você alguma coisa que você viu, tal, você fala, só falou com o pastor, quebra a espinha do inimigo na hora. Ora, se eu fosse você, eu falava com o pastor, vamos fazer o seguinte, vamos lá falar com ele? Irmãos, isso acaba com o diabo. Quer ver o bicho correr da verdade? Amém? E Paulo sabia que estava entrando no meio dos coríntios, dos coríntios, na cidade de Corinto, alguns que estavam fazendo isso aí, e se julgar, e falavam que era de Jesus. Ele falou, se eles são, também são de Jesus. Então Jesus não vai falar duas coisas, uma para eles, uma para mim, entendeu? Então o apóstolo Paulo, essa carta, ele foi bem rigoroso, ele chega até a ameaçá-los aqui. Vamos lendo mais aí para você ver, ó. Versículo número 8: porque ainda que eu me glorie mais em alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como que se quiser intimidar-vos por carta, porque as suas cartas, ou seja, dizem que são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Ele está falando do que aquele povo que estava envolvido estava falando, dizendo, eles até têm, mas ó, eles desprezam a palavra de Deus, entendeu? Versículo de número 11: pense o tal isto, quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Ou seja, eu sou a mesma coisa, presente ou ausente de vocês, é o que eu posso voltar falando, entendeu? Só que aqui eles agiam por trás, pelas costas de Paulo, amém, igreja? Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, olha aí, ó, elogiam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos, se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Olha aí, versículo 13: porém não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós, porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes tendo a esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campos de outrem. Olha aí, ó. Ele está dizendo, se esses homens são de Deus mesmo, que eles vão então semear em outros campos, porque estão vindo pregar, sendo que eu já anunciei a vocês. Amém, igreja? Percebe como que é? Então hoje você abre a internet, você vê a igreja ali, falando abertamente de outra, um ministério tentando derrubar o outro. Misericórdia. Que tempo estamos vivendo, amados? Misericórdia. Por que não vai procurar o que está no mundo? Por que não vai orar para a conversão no mundo? Por que não vai buscar aonde tem que buscar, amados? Você vai, olha, não é raro você ver grandes ministérios tentando tirar membros de ministérios menores e levá-los para consigo. Misericórdia, onde estão na mente desse povo? É o que Paulo estava aqui revoltado dizendo, olha aqui, ó. Vou ler de novo para vocês aqui, ó. Versículo 15: não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes tendo a esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que já está preparado. Olha aí, ó, estava preparado, meu Deus do céu. Aquele, porém, que se glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem louva o Senhor. Amém? Está bem claro para vocês o que é o Evangelho de Cristo? Então comece a se libertar de certas cegueiras espirituais que o inimigo tem colocado e lançado sobre a igreja. Irmãos, nós estamos caminhando por um período tão perigoso, em que muitos, não é raro você ver, meu Deus, eu fiquei sabendo essa semana, que tristeza, meu coração ficou apertado, triste, ao saber que um ministério enorme, grande, mas grande mesmo, não é daqui de Londrina não, é fora de Londrina, não vou falar cidade porque está sendo gravado e pode chegar isso,
até a família dessa pessoa, e essa pessoa pode ficar muito triste e trazer à memória algumas coisas. Não é raro você ver pastores se suicidando, missionárias, aquela que pulou da ponte no Rio de Janeiro, na frente do mundo, nas câmeras, nós vimos filmado a morte dela. Não é raro você ver mais isso não, amados. E infelizmente esse mês agora de janeiro, no início da virada de ano, o que aconteceu agora, aqui, janeiro, finalzinho, início de fevereiro, um levita que cantava, tocava, sua esposa, participante do vocal, se suicidou na frente dos filhos da própria esposa. Já vinha o inimigo trabalhando. Fiquei sabendo essa semana. Eu não conheço, mas fiquei abatido. Falei, Senhor, comecei a chorar, amados. O que está acontecendo? Aí o Senhor falava no meu coração hoje de manhã: é isso a pregação que eu te dei, filho. Está desse jeito as minhas igrejas. O social está mais importante que o espiritual. Vai eu fazer o que nós fizemos ontem aí, uma vez por mês, né? Isso aqui lota de mulher no ciclo de oração. Não vai ter lugar, vai ter que fazer 3, 4 sessões para mulheres vir aqui na frente. Porque o social está mais importante, porque agrada a carne, do que o espiritual. O que nós fizemos ontem no ciclo de oração, aquele jantar, foi para comemorar, para confraternizar entre irmãos, por saber que estamos aí, tivemos um ano de oração, e que vem um outro ano, mas em nome de Jesus tem que ser diferente e cheio do Espírito Santo. Então que venha essa glória, que venha essa unção sobre todos os ministérios, sobre cada um de vocês, individualmente, onde está chegando essa mensagem, para que busque o espiritual, busque o reino de Deus em primeiro lugar, a justiça dele. Não agrade a tua carne. Buscar agradar a carne é desagradar a Deus, amados. A carne guerreia contra Deus, ela vai no caminho oposto de Deus. Convém a nós, cada um de nós, fazer o quê? Cada um de nós derrotar o mal. Cada um de nós resistir o mal. Amém, igreja? Mas aí significa humilhar-se, né? Significa me rebaixar, significa, bom, se você prefere continuar ou soberbo, altivo, né? Continuar orgulhoso, orgulhosa, achando que tudo, até o foro que você tem é graças a você, misericórdia. Porque ninguém aqui tem o domínio sobre a vida. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a pouco, no próximo segundo. Você não sabe. Você não tem o controle disso, meu irmão, minha irmã. Então aquele que se humilhar perante o Deus que te dá tudo isso, com certeza será exaltado. Mas aquele que se exalta nesse mundo será com certeza humilhado. É uma questão de conversão. Isso aí. Amém, igreja? Então o tema dessa noite, para nós finalizarmos, é justamente, eu convido o Ministério de Louvor para vir aqui à frente. Aquele que se humilha será exaltado. Amém? Aquele que se humilha será exaltado. Esse é o tema que fica no seu coração. Porque nós temos sim que, em nome do Senhor Jesus, nos humilharmos na presença dele e reconhecermos que nós precisamos dele. A todo momento, que nós nada somos sem ele. Temos que reconhecer isso. E não confiar em carros, cavalos, cavaleiros, na força física das coisas terrenas. Eu quero crer que hoje Deus quebra essa barreira mais uma vez nos corações em nome de Jesus e transforma essas vidas aqui. Amém? Então, olha, coloque-se em pé, igreja, e diga para o Senhor: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso ser transformado debaixo da tua graça. Que as suas misericórdias me renovem a cada amanhecer, pois eu nada sou sem o Senhor. Amém? Então, você apenas confia no Senhor, entrega a Ele e o mais Ele fará. Só os que reconhecem isso, aplaudam ao Senhor. Glória a Deus. Eu preciso de ti, Senhor. Preciso muito de ti. Aleluia, Jesus. Se você conhece o louvor, preciso de ti. Mas em espírito, louvo. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta, Senhor, quebranta. Quebranta meu coração.
assim é a minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante, Senhor, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia, Senhor. Não posso esquecer. Não se esqueça disso mesmo. Não se esqueça mesmo. O que fizeste por mim. Até o céu, tua misericórdia é sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Pai, meu Deus, faça essa oração, e declare. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Mas vem a luta, e as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procura me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Aleluia, Senhor, precisamos, Senhor, dessa força. Aleluia, Senhor, glória a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia, aleluia, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Todos nós precisamos, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso
Quantos precisam? Digam amém? Glória a Deus. Aleluia. Só os que receberam a palavra, digam ao Senhor, digam, Senhor, me ajuda a prosseguir e não olhar para as coisas naturais, terrenas, pois só estou nesse mundo, mas não sou mais dele. E não que seja eu que viva mais em mim, mas o Senhor é que deve viver em mim. Governa meu ser, Senhor. Eis-me aqui, na tua presença, em nome de Jesus. Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica A Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica A Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal, no caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo, uma semana após você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né, ou no canal do YouTube, ou no blogspot da igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. Aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana.
cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali, e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé você já toma posse, em nome de Jesus, mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus. Vou iniciar a campanha hoje, coloque-se em pé em nome de Jesus. Os que vão iniciar hoje a campanha. Assim também aqui na internet, se há alguém que vai iniciar a campanha hoje, coloque-se em pé em nome de Jesus. Aqui na igreja os irmãos pegaram a folha agora, não está preenchida. Então agora é o momento de você apresentar a sua campanha em oração, se você quer que esse dia seja o primeiro. Haverá mais 6, tá? Haverão mais 6 dias. Então você deve estar 6 sexta-feiras a mais se você iniciar hoje. Se você não quer que inicie hoje, você vai começar na próxima semana já com a campanha preenchida. No caso da internet, já estão com a campanha preenchida. Então apenas faça uma oração confirmando que você crê no poder de Deus e apresentando a sua causa. Faça isso também aqui na igreja, enquanto o pastor ora, você apresenta as suas causas ao Senhor. Mesmo que seja reduzida, breve, porque a oração tem que ser bem objetiva devido ao horário, tá bom? Depois em casa você reforça ao escrever a sua campanha. Senhor nosso Deus e Pai, aí estão os seus filhos que estão iniciando a campanha de libertação, cada um determinando na sua oração a tua glória sobre cada vitória que eles obterão. Deus, eles estão nesse momento expondo, embora o Senhor saiba, antes deles pensarem, antes mesmo de fazerem, o Senhor conhece os pensamentos deles, mas como o Senhor mesmo revelou na tua palavra, tudo que nós desejamos pedir ao Senhor que seja feito através de súplicas e orações. Isso para que o mundo espiritual reconheça e haja uma legalidade, o Senhor, pelo livre-arbítrio que o Senhor deu a cada um dos seus filhos, possa agir nas causas pela fé de cada um. É no nome de Jesus que eu peço, meu Deus, que o Senhor dê ordem aos teus anjos para colher essas orações e que elas subam como um aroma suave e agradável até a sua presença e sejam elas revertidas em bênçãos e vitória. É o que eu declaro, e isso acontecerá para a tua glória, pois esta é a tua vontade, que todos os seus filhos sejam abençoados quando se encontra a fé. Agrada-se o Senhor de encontrar uma fé genuína, que o Senhor possa encontrar para a tua glória esta fé em meio a esses nossos irmãos, tantos os presentes aqui com as campanhas sendo iniciadas, quantos que estão na internet, em nome de Jesus. Amém. Deu tempo de você fazer os votos com Deus, agora você vai fará a seguinte oração coletivamente, em voz audível, para que nas trevas fiquem e reconheçam que você apresentou isso à luz, que é o Senhor, está na mão do Senhor. As trevas têm que saber disso para poderem não ter mais legalidade nessa vida, nessa área da tua vida. E você também na internet, faça a oração com voz audível, agora reconhecendo que você entregou nas mãos do Senhor. Digam todos numa só voz: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu estou na tua presença, acabei de apresentar os motivos da minha campanha, agora eu estou publicamente declarando a minha fé, pois eu tenho a certeza, a convicção de que recebo a vitória a partir do momento que eu estou entregando em tuas mãos. Só o Senhor é Deus, e eu entrego em tuas mãos em nome de Jesus, e já tomo posse da minha vitória, e darei testemunho para a tua exclusiva glória desta vitória, a qual já estou de posse em nome de Jesus. Digo amém? E eu concordo com as suas bênçãos, com as suas vitórias. Quem serão envergonhados serão todos os inimigos que tentam se levantar contra ela, pois Deus nos garante a vitória em nome de Jesus. Você crê?
Que assim seja, em nome de Jesus. Podemos assentar e coloque-se em pé os que estão do 2º ao 7º dia com a sua campanha em mãos, em nome de Jesus. Os da internet também, por favor, apresente-se diante de Deus com a sua campanha e vamos falar com o nosso Deus. Os irmãos que estão em campanha, digam todos, numa só voz agora, audível também, não é necessário apresentar os votos de novo, né? Os motivos da campanha. Digam todos numa só voz, os presentes e os da internet. Digam, Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez estou em tua presença. Assim como eu declarei no primeiro dia, eis-me aqui, voltando a declarar que eu sei perfeitamente a quem estou entregando. É nas tuas mãos que esta causa já está. E como eu disse no primeiro dia que tomei posse, eu repito que eu já estou de posse da minha vitória. E darei sim testemunho, porque o Senhor é Deus e é fiel, e nada pode impedir no seu agir. Eu creio na vitória em nome de Jesus. Digam amém? Eu concordo com a sua bênção e com a sua vitória em nome de Jesus. Podemos assentar-se. Os que terminaram, depositem depois no altar, no vaso de oração. Eu peço que os irmãos tirem os livros lá, para que as irmãs possam depositar, os irmãos, né? Em nome de Jesus, os da internet sabem como deve proceder quando termina a campanha. Se não sabe ainda, foi uma falha minha. Eu peço que você entre por favor, entre em contato comigo naquele e-mail que eu vou instruir e já me desculpo por isso em nome.